Uma pedra. Mas não é para atacar em ninguém, não. Amém. Bom dia. Deus te abençoe, que Deus te dê um excelente dia. Um dia menos quente que o dia de ontem. Que ontem o forno estava ligado, né? Ontem queriam assar o pão antes da hora. Que Deus te abençoe. Obrigado ao nosso bispo, seu carinho e a sua postura diante da palavra. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Esse é fácil, né? Gênesis capítulo 3. Vamos ler o versículo inicial e em seguida iremos orar. Verso 3, capítulo 3, verso 19, que diz assim: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Tu és pó, e ao pó tornarás. Leia comigo. No suor do seu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Oremos, Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus. Te louvamos, ó Deus, pela leitura da Tua palavra e como também te pedimos, ó Deus, que Teu Espírito Santo venha sobre nós, venha sobre a nossa vida. Que, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, fale mais do que tem falado ao meu coração. Que o Senhor, ó Deus, alcance o seu objetivo essa manhã, ó Deus. Peço a Ti, ó Deus, e sempre oro a Ti. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti toda a honra, toda a glória e todo o devido louvor, e que a igreja do Senhor diga amém. Poder sentar, queridos. Obrigado pelo carinho. Não trouxe pedra para tacar em ninguém. Eu tenho a mania, eu tenho algumas pedras na minha escrivaninha, e eu passei a adotar a prática de alguns lugares que me marcam. Uma cachoeira, uma trilha, eu pego uma pedra e guardo. Tem algumas lá, eu consigo, através dessa pedra, olhar para ela e lembrar exatamente o momento em que eu peguei aquela pedra. Uma praia, uma trilha, uma cachoeira, um passeio. Talvez você seja assim, você ouça uma música que te remeta ao passado, você percebe um cheiro que te remete ao passado, seja da sua mãe, de um amor do passado, alguma situação. Então, esses marcadores, Deus usava muito esses símbolos. Prova disso que os altares, quando o povo atravessou o Mar Vermelho, foram recolhidas algumas pedras para que do outro lado pudesse ser erguido um altar e que marcasse também as tribos que Deus estava levantando, as 12 tribos. E eu trouxe especificamente essa pedra. Eu não vou contar a história dela, porque ela tem... Quase eu perdi uma perna por causa dessa pedra aqui. Um dia eu conto. Mas hoje eu estava escrevendo o assunto, e algumas pedras diante de mim assim, e Deus falou, leva. Ela parece um cérebro. É porque vocês não conseguem perceber, ela acende. De acordo com a luz, ela acende toda. É muito interessante. E eu trouxe, que ela vai nos acompanhar nessa manhã. O tema dessa palavra é o que te alimenta? Qual a sua preocupação? Apenas creia. O que te alimenta? O que tem te preocupado? E Deus diz, apenas creia. Sentir fome é muito ruim. Não sei se você já passou necessidade, chegar em casa e ter que fazer alguma coisa para comer. Não sei se você já teve a experiência de pegar um pão duro, espetar no garfo. Alguém já fez isso? Eu fiz muito isso.
chegava, procurava na gaveta lá de casa, gaveta de vovó, e ela tinha um pão duro, você espetava, às vezes passava um óleozinho, jogava um salzinho para dar um tchan, e botava na boca do fogão, ou em cima ali da lenha, para quem estava no interior. Para o quê? Para te dar um momento de prazer, para matar a fome, ou fazer uma coisa chamada gororoba, pegar um pouco de farinha de trigo. Quando tinha fermento era uma glória, né? Porque crescia um pouco. Mas às vezes era só farinha de trigo, água, sal, botava na frigideira, e se tivesse assim, um bife esquecido lá, um resto de ovinho, estava ótimo. Já vinha aquela gororoba com um gosto. Sentir fome é muito ruim. Essa semana, na segunda-feira, o nosso bispo, na segunda-feira de oração, ele disse uma palavra que eu gosto de anotar, assim como o pastor Luiz. A igreja se alimenta da palavra e de oração. Palavras do nosso bispo na segunda passada agora, convocando a igreja a dobrar os seus joelhos. E se você não tem vindo, tem a oportunidade de estar conosco, segunda-feira, venha. O bispo falou, a igreja se alimenta da palavra e de oração. A igreja não se alimenta do mundo. A igreja precisa se alimentar de um verdadeiro alimento. E a gente vai perceber que essa sentença, em que após a queda, a sentença que diz para o homem é, do suor do teu rosto você vai se alimentar. Você vai pagar o preço para se alimentar. Do suor do teu rosto você vai comer o pão, até que seus dias se findem, porque você é o pó, e ao pó tornarás. E a gente vê essa construção de Adão, que vai para Noé, e Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã vai para as regiões, e Canaã se forma a partir de Cã. E aí, logo em seguida, vem Abraão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 13, que fala uma passagem muito interessante de Abraão, quando Deus já o convoca para uma... Gênesis, capítulo 13, verso 14 e 15. Que fala, o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. 14 diz assim, disse o Senhor a Abraão, pois que Ló se separou dele, ergue os teus olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque todas essas terras que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Até aí. Nesse momento, Deus chama Abraão, faz uma promessa, essa terra, a terra de Canaã e terra de alguns inimigos que você vai acompanhar durante a história, Deus faz uma promessa e ele leva o sobrinho dele, que não era para ter levado, o sobrinho escolhe umas campinas verdes bonitas e para o outro lado o deserto, e Deus fala, olha, você está debaixo da minha promessa, e essas terras eu te darei. Você pode olhar para o norte, pode olhar para o sul, pode olhar essa extensão, tudo isso será teu, independente das dificuldades. Independente das dificuldades. O sobrinho dele passa um aperto e sofre um sequestro. E Abraão sai e sai para guerrear a guerra de 4 reis contra 5 e ganha essa batalha. E em gratidão a vitória dessa batalha, no capítulo 14, logo em seguida, fala sobre Melquisedeque, um sacerdote que abençoa a Abraão. Verso 18 do capítulo 14, diz assim, Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possuis o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que lhe entregou os seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo.
Então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abrão disse ao rei de Sodoma, mas Abraão respondeu: levanto as mãos ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possuis o céu e a terra. Verso 23, e juro, nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que lhe toca aos homens. Arne, Escol e Manre, e lhe foram comigo. Tomem o seu quinhão. Em outras palavras, Abraão reconhece esse rei como um sacerdote. Esse sacerdote Melquisedeque abençoa Abraão. Abraão pega e de tudo que ele conquistou naquela terra, dá o dízimo a esse sacerdote. E logo abaixo, o rei de Sodoma tenta fazer uma troca, pedindo às pessoas, dizendo: me dá as pessoas, porque os bens eu te devolvo. E ele fala assim: eu não quero os bens, eu não quero que mais à frente alguém diga: o rei de Sodoma abençoou Abrão. E logo abaixo ele diz assim: eu não quero nada para mim, eu só quero que os meus rapazes comam aquilo que os rapazes comeram, aqueles que estavam comigo, dê alimentos a ele. E a gente percebe que alimento vai mover necessidades, o alimento move guerra, o pão move guerras pelo mundo. Hoje existe uma crise mundial de como produzir mais. E aí você vai ter sementes transgênicas, porque uma preocupação é como alimentar as pessoas, como tirar a fome, como saciar a angústia do corpo diante de uma situação que é desagradável. Nosso bispo sempre fala que o estômago não reconhece se é uma lasanha ou se é uma banana d'água, né? Tem um professor na faculdade que fala assim: se você está com fome na rua, toma um caldo de cana, a fome desaparece na hora, cheio de açúcar. Então hoje existe uma questão que era uma questão da época com relação à alimentação, sobreviver. E a gente começa em Adão com uma sentença de trabalhar pelo pão. A gente vê Moisés logo à frente, seguindo para a libertação do povo, e aqueles pães que não teve de fermentar, os pães asmos, eles saem dali e vão para o deserto. Quando chegam no deserto, começa a reclamação: nós vamos morrer de fome aqui? E Deus envia o quê? O maná. Deus envia as codornizes, a carne. Diz que o povo se levantava e recolhia caía como um sereno, aquele farelo, e dali eles fabricavam os seus pães. Se você já teve curiosidade de como eles preparam o pão no meio do deserto, é muito interessante. Agora, o que alimenta a minha vida e o que alimentou o coração dessas pessoas, do povo que foi liberto? Eu coloquei aqui o que alimenta, porque o que nos alimenta, irmãos, o que alimenta a igreja, segundo a palavra do nosso bispo, que é a palavra e oração, o que alimenta a nossa vida é os cuidados amorosos de Deus sobre a nossa vida. Isso é o que nos alimenta. Não é a situação de governo, nem de governantes, nem do que podem dar ou do que podem tirar, porque é Deus que cuida das nossas necessidades. E a gente entende que algumas necessidades são passageiras, assim como algumas satisfações são passageiras, e Deus nos dá satisfação. E você, não sei se você disputava também o bico do pão de manhã cedo. Alguém já disputou o bico do pão? Já discutiu pela manhã porque queria o bico do pão? Às vezes eu acordava, quando eu percebia que minha avó levantava, eu já ia junto com ela, ficava do lado da mesa:
vó, de quem é o bico hoje? Porque ela controlava quem tinha comido o bico do pão no dia anterior, quem ia comer o bico do pão naquela manhã, e ela controlava até o Cleibon. Ela não asfaltava o pão, não, sabe? Ela fazia uma passada assim, generosa, né? Nossa, asfaltou tudo, depois ela vinha recolhendo. Ficava igual um asfalto esburacado, ela recolhia todo o Cleibon dali. Mas tinha uma disputa de querer o pão, o bico do pão. Eu aprendi também que pão é bom para pescar. Meu pai falou assim, pega o miolo do pão, pega óleo, faz uma bolinha para não esfarelar e coloca ali, porque se você botar o pão direto na água, o miolo vai esfarelar, né? E o bom é que o peixe já come igual o velho faz, né? Molha no café com leite. Já vê o miolo molhadinho. Aí meu pai falava assim, pega o miolo, passa com óleo, faz uma bolinha, coloca no anzol. Mas o mais interessante é que essa questão de pão, de necessidade, ela afeta você e a mim. Salomão vai dizer, lança em Eclesiastes 11:1, você não precisa abrir. Ele diz assim, pega o teu pão, pega aquilo que te sustenta, aquilo que te dá prazer, aquilo que te satisfaz, lança sobre as águas, e depois de muitos dias você encontrará. Queridos, a água está cheia de peixe. O pão absorve a água. Ele vai para o fundo. Ele vai virar pavê para peixe. Mas Eclesiastes diz assim, seja generoso, dê sem esperar retorno. Compartilhe do teu pão, compartilhe da tua vida, sem esperar que haja retorno. Acredite, isso daqui vai afundar, mas um pão vai boiando. Imagine que nenhuma ave do céu vai comer, nem o peixe que está na água vai comer, e a mesma água que levou o pão, vai te devolver. Salomão diz, se desprenda do que você tem, abençoe sem pretensão, e no versículo seguinte, no versículo 2 do capítulo 11 de Eclesiastes, ele vai dizer, olha, quando você fizer isso, lembre-se, que você pode alimentar 7 ou 8 pessoas, você não sabe o mal que sobrevirá amanhã, acredite que você precisa abençoar outras pessoas. Então você percebe o valor do pão, de construir uma condição para os homens, diante de Deus. Começa em Adão, em suor, passa pela necessidade do povo em libertação, antes da libertação e durante o deserto, e o pão vai sendo disputado durante toda a Bíblia, porque o que te mantém vivo é o alimento. É o que você come, é o que você bebe, é o que vai te manter. E a condição de chegarmos a esse momento é que Jesus entra na história, e certamente o bispo vai ler na próxima semana, Mateus capítulo 4. Vamos antecipar já a leitura, um trecho dela de semana que vem. Mateus capítulo 4, abra comigo, por favor. O bispo falou que não é bom essa palavra, o termo, né, tentação de Jesus. Foi uma provação, uma provocação bastante interessante. Mateus capítulo 4, verso de 1 a 4. O texto está aí falando sobre a tentação de Jesus, né, que Jesus foi provado. Todos abriram? Amém? Verso 1 diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse, tu és filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olhe para mim, em dado momento de desespero,
Dado o momento de fome, diz que Jesus teve fome, e naquele exato momento, o tentador chega perto dele e diz assim, isso aqui até parece uma broa, né? Lembra um pouquinho uma broa. Tu és filho de Deus? Peça para que essa pedra se transforme em pão. E Jesus rebate, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus rebate dessa forma, porque Ele sabe que o que dá vida a mim, a minha vida, a sua vida, uma coisa pode te alegrar o teu estômago, mas a palavra de Deus sustenta a alma. Você pode ir para um restaurante, ver uma bela carne na sua frente, ver o melhor pão. Hoje o assunto até no nosso bate-papo ali foi pão. O bispo falou que comprou um pão maravilhoso. Eu falei assim, nossa, mal sabe ele que vai ser dito hoje. Estavam falando de pão na mesa, pão quentinho. Pão quentinho é irresistível, né? Tardezinha, fresquinha, um pãozinho quente, uma manteiga irresistível. Esse povo sabe que o pão é vida, mas o que acontece? Você pode ir para um restaurante, botar a melhor comida diante dos seus olhos, comer, se levantar dali satisfeito, nossa, que carne maravilhosa, que massa maravilhosa, que pão maravilhoso, mas o que vai saciar a sua alma é o que vem da boca de Deus. Há uma fome latente nas nossas vidas que precisa ser suprida pela palavra de Deus. Há uma fome e sede, e aí quando Jesus entra na oração, que Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O nosso pão é para hoje. O povo no deserto, muito espertamente, pegava o maná e começaram a esconder. O que acontecia? Você lembra? Apodrecia. Talvez Deus amanhã não virá. Talvez Deus amanhã esquecerá de mim. Depois de ter reclamado de ter entrado no deserto, e o pastor que esteve aqui na conferência, pastor Robson, ano passado, falando que era tanto maná, que quase 1 metro de maná e carne. Eles estavam nadando em carne, porque não basta. Uma alma com contentamento, ela se alegra com a lasanha, e se alegra com o pão, e se alegra com a ausência do pão, e diz, Deus, graças eu te dou, porque o dom maior eu tenho, a vida. O povo não tinha noção disso. O povo queria pão, pão e pão. No deserto eles começaram a esconder e apodrecia, porque vai que Deus esqueça de mim no dia de amanhã. E de forma muito interessante, tudo apodrecia. Basta cada dia o seu próprio mal, como basta cada dia o pedaço de pão em nossas mesas, porque Deus suprirá as nossas necessidades em Cristo Jesus. É Ele que supre a nossa necessidade. É Ele que tem a resposta, o alimento, que tira a sua fome. Tem pessoas que têm uma fome absurda de justiça, de senso próprio de justiça. Querem comer alguma coisa que diga assim, bem feito. Certamente Deus tem para você essa manhã, coma a palavra dEle, ouça a palavra dEle, e deixa que Ele alimente a sua alma. Deixa que Ele se manifeste. João capítulo 6. João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. Fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Eu vou fazer, quero que você fique atento, porque eu vou, juntamente com você, ler
e comentar alguns versículos aqui de forma bem corrida, porque esse evangelho de João fala sobre a multiplicação de pães e peixes. Você conhece essa passagem? Jesus chegou no local e tinha uma multidão. Verso de número 1, vamos ler até o verso 15, multiplicação de pães e peixes. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura de enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Filipe, onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Mas dizia isso para experimentar, porque ele sabia o que iria fazer. Respondeu-lhe Filipe: não bastariam 200 denários de pão para caber cada um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso, o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, porque havia naquele lugar muita relva, muita grama. Assentavam-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-lhes entre eles, também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, verso 12, leia comigo. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo isso, o sinal que Jesus fizeram, disseram: verdadeiramente esse é profeta, que devia ter vindo ao mundo. Sabendo isso, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo e proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Até aí. Naquele momento, Jesus está ali, no final da tarde, vê uma multidão e fala assim, já sabia o que ia fazer: Filipe, como que nós vamos fazer para alimentar esse povo? Ele já sabia exatamente o que ia fazer, conforme o texto. E Filipe: Senhor, 200 denários não é suficiente. Eu fiz a conta, cada denário de prata equivalia a 1 dia de trabalho. Hoje, se fosse pelo salário mínimo, seria em torno de R$45 o dia, cada denário de prata. Não estou tirando o valor comercial de um colecionador, mas na época, cada denário era 1 dia de trabalho. Então, nesse cálculo aqui, dá em torno de R$9.000 na mão de Filipe para procurar pão perto da Páscoa, que a cidade estava lotada, estava faltando até pão para quem estava ali, a multidão que estava se deslocando para a Páscoa. Em torno de R$9.000, R$8.800, para dar um pedacinho de pão para cada um que estava ali. R$8.800 para dar um pedaço de pão. E Jesus pega o pão e o peixe, abençoa, e diz que no final ele diz: recolhei. Recolhei. Irmãos, Deus não é um Deus de desperdício. Amém? Tem um pão que está lá, que você vai viajar, dá para a vizinha, leve na viagem, dê para o frentista, abençoe, lança o teu pão sobre as águas, abençoe sem pretensão de ver, e depois de muitos dias Deus há de te ressarcir. Abençoe, abençoe. E nesse momento de euforia, diz que sobraram 12 cestos cheios, 1 cesto para cada discípulo.
um cesto, uma porção de cesto, cheio de pedaços de pães para cada discípulo. Porque quando Deus faz o milagre, a tua vida permanece cheia. Não desperdício, cheia. E o povo, o que o povo faz? Vai atrás e quer torná-lo o quê? Rei. Está aí o nosso problema resolvido. Diz o texto que eles foram lá, vendo, verso 14 diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, e diga-se de passagem, rei com letra minúscula, um rei terreno, um governante terreno, para matar uma necessidade terrena, acabar com a fome, está resolvido o problema. É um Deus que vai nos dar pão, sentiu fome, e diz que no final daquela tarde, Jesus, sabendo que eles iam fazer isso, se retirou para o monte. Os discípulos pegaram, no final da tarde, e atravessaram o mar, e aí veio a tempestade, Jesus ficou lá sozinho. Na madrugada, Jesus entra no mar da Galileia, andando sobre as águas, e vem aquela tempestade, que pensam que ele é um fantasma, e ele se anuncia: sou eu que estou chegando aí, sou eu, e vai para o outro lado. Na manhã seguinte, queridos, o interessante, que na manhã seguinte, naquele local que Jesus tinha multiplicado os pães, você pode ler o texto com muita calma em casa, que é riquíssimo. Naquele local onde Deus abençoou, Jesus abençoou pães e peixes ali, que aconteceu um milagre, começaram a chegar vários barcos, uma multidão começou a chegar de barco, atracaram o barco, e cadê Jesus? E viram um barquinho só lá. Ué, tem um barquinho, o outro foi embora, cadê Jesus? Aí falou: bom, vamos atravessar, que ele deve estar no outro lado, que Jesus foi para Cafarnaum, atravessou o mar, entrou no barco no meio da tempestade e chegou do outro lado, e a multidão foi atrás. Ué, Jesus não foi de barco? Foram atrás dele, e queriam saber onde ele estava. E olha o que diz o verso 23 e 24 desse mesmo capítulo, verso 23 e 24. Entretanto, os outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali com seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Olha o verso 25. Aquela multidão chegou lá e virou assim para Jesus e falou assim, verso 25: e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram a Jesus: mestre, quando chegaste aqui? Verso 26, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste os sinais, mas porque comeste dos pães e vos o quê? Fartaste. Vocês não estão procurando pelo que eu sou, vocês estão procurando por uma necessidade terrena e passageira de vocês. Vocês não estão me procurando pelo que eu significo para vocês, pelos sinais que eu tenho demonstrado, que Deus, o Pai que me enviou dos céus, tem dado a vocês. Vocês estão me procurando com outra motivação. Em verdade digo, vocês estão me procurando não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos fartaste. E Jesus faz uma advertência no verso 27. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu Filho. O Filho do Homem dará. Verso 27, trabalhai
não pela comida que perece. Olhe para mim, você percebe que no início de Gênesis, lá no capítulo 3 diz, você vai trabalhar com suor do teu pão, no suor do teu rosto, você vai comer o pão. Jesus agora fala aqui, vocês têm que suar, vocês têm que trabalhar, mas por uma coisa que seja mais eterna e firme, um alimento firme, um alimento que mata a fome da alma. Trabalhai por aquilo que sustenta a tua vida. Voltando à palavra do nosso bispo, a igreja se alimenta da palavra e da oração. Senhor, como oramos? Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus foi muito direto quando ele começou a dizer, vocês estão me procurando para resolver uma situação de hoje. É o estômago que reclama hoje. Vocês não têm que trabalhar por isso, o Pai cuida de vocês, Ele cuida disso. Vocês têm que batalhar pelas coisas que são eternas. E Ele diz em seguida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná que desceu do céu. Aquele que não comer do meu corpo, da minha carne, e beber do meu sangue, não pode ter vida. Não pode. Creia naquele que me enviou. E olha, depois dessas palavras, no verso 30, que maravilha, o tempo está a meu favor. Verso 30, então disseram eles, que sinal o Senhor vai fazer para que criamos em Ti? O que Tu tens feito? Olha, desculpa o termo, a malandragem. Desculpe o termo, a malandragem dessas pessoas. Depois de Jesus ter falado aqui verdades, eles viram no verso 30, qual sinal o Senhor pode dar para que prove que Tu és? Depois de serem repreendidos, o que o Senhor pode fazer de novo aí para que a gente acredite? Queriam o quê? Transformar pedra em pães? Que sinal o Senhor pode dar? E diz o texto, que Tu operas, o que pode Tu fazer? E aí no verso 31, eles pegam uma lembrança para jogar diante de Jesus uma questão. Verso 31 diz assim, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão de comer, deu-lhes a comer pão do céu. Verso 32, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés que deu pão do céu, o verdadeiro pão do céu, meu Pai é quem vos dá. Eles chegaram lá, faz um sinal. Que sinal, Senhor? Faz alguma coisa para a gente de novo, faz aquele truque de ontem, hoje. E eles usam as próprias escrituras, assim como o próprio Satanás usou. Transforme essas pedras em pães, para dizer, dá-nos um sinal. E Jesus fala, não foi Moisés que deu pão, foi Deus que deu maná, foi Deus. Verso 33, olha que coisa primorosa, olha o que diz o verso 33, porque o pão de Deus é o que desce dos céus, e esse pão é que dá vida ao mundo. Querido, o pão que desceu dos céus dá vida ao mundo. Vida. Pessoas estão mortas e famintas, mas esse pão, ele além de matar a fome da alma, ele dá vida e vida em abundância. Jesus está falando, esse pão é que dá vida. E mais à frente vocês vão perceber que no verso 41, eles começam a murmurar em suas mentes. Jesus começou a falar palavras muito duras. Verso 41 diz assim, olha o que diz, a murmuração dos judeus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram que era o pão da vida que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não conhecemos o seu pai e a sua mãe?
como diz agora, desci dos céus? Verso 43, respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que não me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44 novamente, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que da parte de Deus tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus. Esse tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Verso 48, eu sou o pão da vida. Naquele momento, discípulos estavam murmurando, e você pode ler que alguns começaram a achar muito duras as palavras, e Jesus sabia o que eles estavam murmurando em suas mentes. E alguns discípulos, Jesus não tinha somente 12 discípulos, 12 eram os mais achegados. Uma multidão de discípulos, a partir daquele momento, não andavam mais com ele. Você pode ler em casa o verso 66, foram embora. Dura eram as palavras da verdade. Quem pode suportar? Quem pode suportar a fome? Quem pode suportar a verdade? E diz que muitos dos seus discípulos, a partir daquele momento, o abandonaram e foram embora. E Jesus, olhando para os seus 12, disse assim, e vocês? Querem ir também? A verdade liberta. A verdade liberta. Se você tenta matar a sua fome com comida errada, você vai continuar com fome. Bem-aventurado é aqueles que têm fome e sede de justiça, porque o próprio Deus há de satisfazer as nossas necessidades. No verso 66 diz que muitos foram embora, e aí Jesus fala, e vocês? E Pedro diz, Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem um pão que alimenta a nossa alma. Só o Senhor tem um pão que mata a nossa fome. Só Tu tens as palavras de vida. Te faço 3 perguntas antes de nós orarmos. Deus tem respostas. E nós? Temos? Deus sabe de todas as coisas. E nós? Sabemos? Deus é sincero e direto. E nós? O problema não é comida e bebida, é sobre a eternidade. Oremos. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas palavras de Jesus. Obrigado pela oração dominical que nos diz, a depender de Ti, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, diante dessas palavras, eu peço pelo Teu Espírito Santo, que seja ministrado, ó Deus, o pão vivo que desceu do céu, que seja ministrado o pão que liberta, o pão que cura, o pão, ó Deus, que dá a resposta, que tem toda a resposta ao coração faminto. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que nós trabalhamos e labutamos pelo pão com o suor do rosto, mas o Senhor deu um pão verdadeiro, um pão vivo que desceu do céu. Senhor, nessa manhã eu Te peço,
manifesta este pão no coração de muitos aqui dentro. Pai, em nome de Jesus, manifesta o teu pão na alma de muitos famintos aqui dentro. E que saibam que o refúgio é a oração, e que saibam que o refúgio é a tua palavra, e que saibam que o refúgio verdadeiro são as tuas verdades. Em o nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Senhor te abençoe nessa manhã, em nome de Jesus.